Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 80 de 180, Opiniões, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 80 de 180, Opiniões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que, no plano de contrastes chocantes como a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O Mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se sua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 80 de 180, Opiniões. O título aqui colocado por Emmanuel, Opiniões, é exatamente o fato de nós termos opiniões diversas sobre diversas pessoas. Assim como também as pessoas têm diversas opiniões a nosso respeito, não é? E muitas vezes nós queremos que as pessoas tenham a mesma opinião a nosso respeito. Naturalmente, uma opinião boa, não é?
Mas isto é uma coisa antiga. E é exatamente isso que ele vai nos explicar. E ele utiliza, Emmanuel, esta passagem que foi anotada por Lucas, no capítulo 6, versículo 26. Esta frase faz parte do Sermão do Monte, onde Jesus disse muitas coisas, e esta aqui foi uma delas. E ele então disse: ai de vós. Ele estava dizendo para a maioria dos seus discípulos: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Vamos entender aqui o que está dizendo a passagem. Então ele diz: ai de vós, ou seja, vocês estão perdidos, não é? Quando todos os homens de vós disserem bem. Então, se todos os homens disserem bem de vocês, de você, de mim, dos outros, né? Então alguma coisa está errada. Então, até a vírgula já podemos entender que ai de nós, se todos os homens disserem bem de nós, não é? E ele explica, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O que ele está querendo dizer? Os pais, né? Ele está querendo dizer que as pessoas mais antigas falavam bem dos falsos profetas. Ou seja, eram ignorantes e ali eles eram ludibriados pelos falsos profetas. Os falsos profetas, eles se passavam como bons, não é? Como profetas verdadeiros, e na verdade eles sabiam que eram falsos profetas, não é? Mas eles enganavam os pais daquelas criaturas. Então, agora Emmanuel vai dissecar mais ainda esta passagem. Ele diz: indubitavelmente, isto é, com certeza, não é? Com certeza, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos. Então, ele está afirmando que, com certeza, muitas pessoas nos têm um parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos. Mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porque a voz de Deus, comumente, nos esclarecerá nesse santuário divino. O que ele quer dizer é que nós podemos acreditar, buscar em momentos oportunos algumas pessoas, não é? Mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência. Por quê? Porque a voz de Deus vai nos esclarecer. Olha que coisa interessante. Então, se nós buscarmos a saber a respeito de alguma coisa, nós nos ligamos com Deus, ou seja, com o nosso anjo da guarda, que é a mesma coisa, porque um se reporta ao outro, não é? Então, o nosso anjo da guarda se reporta a Deus. Então, quando nós buscamos, nós somos intuídos. Então, se nós queremos saber alguma coisa a respeito, não é, de uma pessoa, por exemplo, que nós busquemos esse esclarecimento no santuário divino, que é a nossa própria consciência. Nessa segunda parte diz: rematada loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Rematada significa completa. Então, é uma completa loucura, diz Emmanuel,
nós termos o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Ele está sendo muito claro, não é? Então é uma loucura nossa querermos a aprovação de todos que estejam à nossa volta. Sempre haverá aquele que não vai nos aprovar naquilo que nós estamos fazendo, não é? Mas, infelizmente, a maioria das pessoas procuram a aprovação geral. Querem o aplauso de todos, não é? No segundo parágrafo, ele diz: quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. E é verdade, porque Jesus sabia o nível moral e intelectual de todos. Então, sublime significa elevada. Exortação é advertência. Então nós podemos ler que quando Jesus pronunciou a elevada advertência desta passagem de Lucas, ele agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Continua dizendo: sabia o mestre que, num plano de contrastes chocantes como a terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. Simultaneamente significa ao mesmo tempo. Então, sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes por quê? Porque ele sabia que aqui nós éramos, ou ainda somos, melhor dizendo, espíritos de diversos níveis intelectuais e morais, com diversos números de encarnações. Isto é, isso nos faz espíritos de diversos níveis. Nós temos criaturas com baixo nível moral até um mais alto nível moral. Então, não há como agradar a todos simultaneamente, não é? No último parágrafo, ele diz: o homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. Então, se você é um homem de verdade ou uma mulher de verdade, você só será compreendido completamente num tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. Por que verdadeiros? São espíritos que entendem o seu trabalho, entendem aquilo que você está fazendo. Porque aqueles que têm a verdade, aqueles que têm o conhecimento do seu trabalho, eles vão reconhecer, eles vão compreender você. Nesta outra parte, ele diz: o prudente não receberá aplauso dos imprudentes. Então, ele é cauteloso, então ele não vai receber aplauso dos imprudentes, porque são pessoas completamente diferentes. Completamente diferentes. E aí o imprudente não vai aplaudir, não é? Aquele que é prudente, porque ele não é. Como que ele pode aplaudir, não é? Diz ainda: o mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Ele está dizendo, então, que o mestre, que hoje nós o temos como o espírito de maior envergadura que desceu à Terra, mas naquela época não reuniu simpatias comuns, não é? E nós vamos aqui ver o porquê que ele não reunia. Porque tinha pessoas de todos os níveis, não é? Ele diz: se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Então ele foi amado pelas pessoas simples e sinceras, não é? Que queriam aprender, mas ele sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Os convencionalistas eram aqueles
principalmente os mais intelectualizados, que guardavam o formalismo da religião, a convenção de convencionalismo, né? Aquela convenção dos rabinos ali, que ficavam ali postos, que tinham que fazer assim, 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 assado, não é? Mas não queriam mudar a si mesmo. Então, aí ele dá mais um exemplo. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Maria de Magdala foi uma discípula de Jesus, não é? Aquela para quem Jesus apareceu em primeira vez depois que ele ressuscitou, não é? Que ela foi sozinha lá ver o túmulo, não é? E a pedra tinha se locomovido. E aí Jesus apareceu para ela fora daquele túmulo. Então, para Maria de Magdala, ele era o Salvador. Mas para Caifás, todavia, era um revolucionário perigoso. Porque Caifás era um mandatário. Ele detinha a força, ele detinha ali o poder, o dinheiro. Então, ele achava que Jesus era um revolucionário perigoso. Por quê? Porque se ele continua ali influenciando as pessoas, levando o conhecimento, não é? Então ele achava que aquilo poderia colocar em risco o seu mandato, não é? E tem ainda que o tempo foi a única força de esclarecimento geral. Então, tanto para Caifás quanto para os demais, somente o tempo foi a força para esclarecimento geral, porque possivelmente Caifás e os demais, que eram pessoas ou ignorantes, não é? Ou eram orgulhosos demais, não é? Com medo de perder aquilo que eles estavam fazendo, né? Então, o tempo seria ali o que iria resolver. Nesta outra parte, ele já nos fala, ele nos dá um alerta. Se te encontras em serviço edificante, isto é, se você está fazendo alguma coisa consciente de que é uma coisa perfeita, no sentido de verdade, no sentido de sem nenhuma mácula, você está fazendo do seu coração, não é? Aquilo. Se tua consciência te aprova, então você tem consciência de que você está fazendo uma coisa boa para as pessoas. Então ele te pergunta, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Então nós temos que saber que sempre teremos opiniões levianas e insinceras. Eles não nos aprovam porque eles não são pessoas boas. Eles são pessoas levianas. São pessoas mentirosas. Então, Emmanuel diz, cumpre o teu dever e caminha. Então, não dê ouvidos a essas criaturas. Na finalização, ele diz assim, examina o material dos ignorantes e caluniadores, com proveitosa advertência. Por que ele diz isso? Porque algumas vezes, embora essas pessoas sejam ignorantes e caluniadoras, elas possam estar falando alguma coisa de proveito, não é? Porque tem um ditado que diz que os amigos, eles não mostram nossos defeitos. Não mostram, não é? São amigos ali, não mostram. Mas aquela pessoa que não gosta da gente, muitas vezes ela fala do nosso defeito. Ela vê o nosso defeito. Então ela fala. Então por isso que Emmanuel nos diz com proveitosa advertência. Então nós temos que ver se não tem alguma coisa ali para aproveitar, não é? No que ela falou, não é? E recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Então não tem como conciliar. Então, como não tem como conciliar
o dever com a leviandade, então você está cumprindo um dever. O outro é leviano, não tem como você se juntar a ele, ou ele se juntar a você. E se você está com a verdade, o outro está com a mentira, ele realmente não quer ficar com você também, e por isso calunia. Uma lição maravilhosa que a gente precisa refletir muito sobre ela, que com certeza nós estaremos aprendendo e tendo um olhar diferente sobre a nossa vida. E vejam bem que esta passagem foi escrita na época de Jesus. Parece que nada mudou, não é? Um grande abraço a você, fique com Deus e até mais ver.